As Formas da Beleza, por Remo Bodei. Tradução Antônio Angonese, editora da Universidade do Sagrado Coração, EDUSC, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos e farão muita diferença, seja via Pix, apoia seu vaquinha. E também é possível ajudar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. E também tornando-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você pode contribuir a partir de R$ 1,99 ao mês, podendo ser cancelada a assinatura a qualquer momento. Faça parte da comunidade de membros, você também. E, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos no capítulo 3, Além do Sensível. O que nenhum ouvido percebeu e o que os olhos não ouviram é, na verdade, o belo, o verdadeiro. Schiller, Parábola do Delírio. O delírio divino. A inteligibilidade do belo como unidade da verdade na própria beleza e, ao mesmo tempo, premissa da possibilidade de sua recíproca tradução, a essa altura já temos suficientes conhecimentos a esse respeito, constitui o núcleo essencial da primeira e fundamental teoria estética. Entretanto, uma transformação profunda, que marca também o enfraquecimento virtual deste modelo na sua pureza original, ocorre na Grécia já a partir dos efeitos de longa duração do prevalecer da escrita sobre a expressão verbal. Produziu-se então um afastamento mais nítido da argumentação lógica a respeito das eventuais averiguações sensíveis, diretamente controláveis graças à percepção visual e auditiva. Quando, porém, por meio do hábito da escrita e da leitura, começam a prevalecer os sinais abstratos, exemplificados pelas letras do alfabeto, que nas suas frias, entre aspas, combinações contêm, por um lado, um certo conteúdo, mesmo mínimo, de percepção e de patos, e, por outro, um máximo de sentido e de racionalidade, então, tanto o paradigma intuitivo da visualidade geométrica pura, como também aquele da unidade de patos e exatidão na música, perdem a sua incisiva evidência. Tal fato provoca a elevação das barreiras à possibilidade de efetivar os processos de transliteração e de comunicação entre os dois níveis do sensível e do inteligível. Isto é, cresce não só a distância recíproca entre a voz e a escrita, mas também o hiato entre o sensível e o inteligível, entre a letra e o espírito, embora tanto o inteligível quanto o espiritual possam ser transmitidos somente através do sensível e da letra. Agora, o sensível se limita a aludir ao inteligível, de tal maneira que este, em comparação com o primeiro, eleva-se para o alto e decola. Quando se romper o pacto fenomenológico de intercâmbio mútuo, a verdadeira beleza, que não deve ser confundida com a beleza veiculada pela poesia ou pelas outras artes, remete para uma realidade que se encontra explicitamente além dos sentidos. Todavia, para chegarmos ao inteligível, é necessário um impulso, uma energia não contida imediatamente no precedente anexo entre sensível e inteligível, que tirava a sua força da intuição direta da forma. Por isso, o itinerário da arte leva alegoricamente, através de formas, cores, sons, volumes, exaltados por uma tensão que os impele para além de si mesmos, a uma beleza que resulta mais excelente do que a beleza sensível, justamente na medida em que não pode ser representada. Quem iniciou e inspirou tal orientação foi e continua sendo mais uma vez Platão, para o qual a beleza absoluta pode ser captada somente pela mente. Por isso, ele se contenta em crer na existência das coisas belas em sua singularidade, percebidas sensivelmente, não porém na sua beleza verdadeira e própria, mas sim como através de um sonho. A beleza em si mesma está em outro lugar, pois a beleza deste mundo nos lembra somente a verdadeira beleza, o valor absoluto e a alegria suprema para os seres humanos que são capazes de compreendê-la. Abre aspas. Na vida, o momento mais digno de ser vivido é aquele em que o homem contempla a beleza em si mesma. Fecha aspas. A beleza mais alta que, abre aspas, está unida com a verdade. Fecha aspas. Para alcançá-la é necessário subir a escada da beleza, que leva a partir do corpóreo para o incorpóreo e do sensível para o inteligível.
No final, a alma chega à planície da verdade, onde encontra, abre aspas, a realidade tal como ela é de fato, sem cor, sem figura, intangível, que pode ser contemplada somente pelo piloto da alma, o intelecto. Fecha aspas. Nas manifestações da sua loucura divina, o poeta, possuído por poderes superiores e estranhos à sua própria consciência, torna-se um mediador inconsciente que possibilita também a outros a subida rumo à verdadeira beleza cantada por ele. De fato, por seu intermédio, nós também percebemos o eco do som e o sentido de uma voz mais alta. As divindades, em especial as musas, penetram na alma do cantor e dos seus ouvintes, que, por sua vez, são divinizados. Este é o significado etimológico de entusiasmos. Esta teiamania, que, em termos modernos, é ao mesmo tempo alucinação e delírio, perturba a percepção e a inteligência, alterando a ordem dos nexos e processos normais, quer perceptivos, quer lógicos. O poeta sente ou vê coisas que os outros não percebem, e concebe ideias, filtradas e dobradas pelas paixões e pelos desejos, que os outros não captam, a não ser por intermédio dele, o que, por coincidência, exclui implicitamente, por um lado, a possibilidade que o poeta possa inspirar a originalidade subjetiva, e, por outro, que a autêntica mimese adquira em Platão o caráter passivo e imóvel de uma reprodução exata, fotográfica, do sensível. A obra do poeta, mas será que o mesmo não ocorre pelo menos em parte também para o filósofo? Transmite a experiência do sagrado, o choque da revelação que inflama a alma, induzindo-a a projetar-se para o alto. A poesia, no entanto, é apenas a terceira das 4 formas de delírio divino. As outras são a adivinhação, a mística e a erótica. Não é a mais elevada e apreciada, porque a poesia é representada justamente pelo amor, capaz não apenas de intuir e de contemplar passivamente o mar do belo e de produzir uma realidade em que ela pode gerar a si própria. Na poesia, como no amor, desejo de gozar a formosura, segundo as palavras de Marsilio Ficino, sopra l'amore, experimenta-se a mesma perda gratuita e regeneradora da plenitude de si mesma, sentida quando a imagem do amado vive dentro da imagem do amante. De fato, o Eros tende a produzir a perfeição como fim de si própria, sendo que tanto o amor quanto a beleza não visam de modo algum a posse daqueles bens pelos quais a gente costuma lutar. Na sua aspiração a unir a parte arracional à parte racional da alma, o desejo da beleza e nós mesmos na busca da verdade como filosofia, o amor e a beleza aspiram a algo mais elevado do que a posse. A teoria platônica do delírio divino e do erotismo encontra comprovação psicológica em estados de espírito bastante comuns, pelos quais passa o momento da inspiração e da composição poética. Tal teoria, de fato, teve ressonância e ampliação ao longo dos séculos, desde a Amabilis Insania de Horácio até as várias experiências relativas à sensação expressa na afirmação Estireus in nobis, até o momento em que Júlio César, Escaligero, iria secularizá-la, proclamando o próprio poeta como alter deus. Neste sentido, o poeta manifesta uma falta de premeditação no pensar e no sentir, e, de certo modo, o pressentimento de uma obrigação, como se o sujeito fosse coagido por um automatismo incontrolável ou por uma necessidade interior, independente da vontade, de dirigir-se para um objeto do amor levemente percebido, desconhecido e conhecido ao mesmo tempo. Ainda Shelley, na obra A Defesa da Poesia, afirmaria, não sem ênfase, que, abre aspas, os poetas são os hierofantes de uma inspiração não aprendida, os espelhos das sombras gigantescas que o futuro lança sobre o presente, as palavras que exprimem uma realidade que eles não entendem, as trombetas que chamam para a batalha, sem entenderem aquilo que inspiram, a influência que não é movida, mas move. Fecha aspas. No Íon de Platão, Sócrates quer demonstrar ao trovador homônimo que o poeta, quando é arrastado pelo entusiasmo, fala sem entender aquilo que está dizendo. Move uma energia divina, como se estivesse obedecendo à força de um ímã, que, abre aspas,
não só atrai diretamente os elos de ferro, mas transmite o seu poder aos próprios elos, que por sua vez adquirem o poder de fazer o que o ímã faz, isto é, atrair outros elos, de modo a formar às vezes uma imensa corrente de ferro e de elos pendurados uns nos outros. Fecha aspas. Submetidos a um campo magnético desse tipo, os poetas perdem totalmente o controle racional, e como também qualquer sentido de gravidade que os mantém ligados à terra. Assim, abre aspas, o poeta se torna um ser leve, de asas, sagrado, que não sabe poetar sem antes ter sido inspirado por um Deus e sem antes ter saído do juízo, deixando de ter a posse do seu intelecto. Fecha aspas. Por ser a inspiração divina, o sujeito inspirado é, de certo modo, como um instrumento obtuso nas mãos da divindade, que se serve dele para dirigir os seres humanos. Abre aspas. O elo do meio é você, trovador e ator. O elo primeiro é o próprio poeta. Através desses sujeitos, a divindade arrasta a alma humana para onde quer, transmitindo o poder de uns para os outros. Fecha aspas. E que diferença entre este tipo de versão arcaica e sagrada da poesia e a versão laica dos sofistas, para os quais a poesia é uma simples linguagem humana provida de um metro, cuja única finalidade, como afirma Górgias em Elogio de Helena, é deleitar. Por outro lado, é preciso distinguir as considerações platônicas em torno da beleza, daquelas sobre a poesia e as outras artes. Pela beleza, a alma se eleva, recebendo uma revelação que tem a natureza de um impacto, justamente porque entra em contato com o divino, ou com uma realidade que, mesmo sendo percebida de modo obscuro no mundo sensível, acaba reconhecendo agora como própria da grande luz que emana do sol da ideia. Entre as artes, a poesia e a música parecem mais adequadas para esta elevação, na medida em que nelas a inspiração divina é mais frequente do que em uma escultura ou em uma pintura. De fato, tais atividades, no ato de reproduzir formas visíveis, são mais dependentes de uma formação profissional consciente e humana. Mas como é possível, então, conciliar a ideia do delírio divino, ou da alteração do raciocínio e da percepção, com a tese difusa afirmando que Platão condenara sem apelação a pintura, a arte em geral, por ser cópia de uma cópia, ou mimese da realidade sensível que, por sua vez, reproduz a realidade inteligível? Antes de mais nada, é preciso lembrar que o termo mimesis não significa o ato de representar alguma coisa, necessariamente já conhecido, mas antes, a capacidade de exibir a representação de algo, de forma a torná-lo presente, representado justamente na sua forma sensível, e, como tal, causar prazer, não tanto pela exatidão do ato de copiar, quanto sim pela ilusão evocativa que desperta. A mimesis, portanto, cuja raiz é a mesma de mimo, deriva a sua origem não da reprodução exata do visível e do audível, mas sim, segundo algumas interpelações parcialmente aceitáveis, da dança, de modo especial daquela praticada no âmbito do culto de Dionísio, ou, ainda mais anteriormente, da representação alegórica da dança das estrelas. Pois bem, o que representa uma dança, a não ser estruturas vagamente analógicas de movimento, no sentido em que, para nós, uma partitura representa a música tocada ou cantada, sem ter qualquer semelhança com a mesma? De fato, em que reside a beleza da dança, senão na expressividade e no ritmo, isto é, no que diz respeito ao próprio ritmo, em algo novo, na relação entre o número e a realidade? Somente a partir de Demócrito começa a acrescentar-se uma outra ideia ao conceito anterior de mimesis. Esta palavra, aliás, resulta forjada justamente no século V a.C. Desde então, o termo tem o sentido de fazer como, isto é, de imitação de comportamentos. Assim, mediante a imitação, abre aspas, nós fomos discípulos dos animais nas artes mais importantes, da aranha na arte de tecer e de consertar, das andorinhas na arte de construir as casas, imitar os pássaros cantores e o canto do cisne e do canarinho. Fecha aspas. Em todo caso, seja como for a maneira em que foi articulada e diferenciada a história desta ideia, para os nossos objetivos é suficiente aceitar a hipótese mais provável, formulada por Flaschar, conforme a qual mimesis, em geral, significa transposição,
ou apresentação de alguma coisa em um outro plano. Por conseguinte, quando nos escritos de Platão se fala da obra de arte como mimese, de uma semelhança ou de um simulacro, será que deveríamos entender isso talvez como ato de copiar a natureza, baseando-nos na afirmação de que a pintura é uma imagem esmaecida e empobrecida da realidade física e, por sua vez, um pálido reflexo do mundo das ideias? Em grande parte, é isso mesmo. Porém, nem sempre e nem exatamente. De fato, o mundo inteligível, pela sua natureza, não é representável, sendo na realidade desprovido de cor, de som e de figura. Com base na mitologia, ninguém pode copiá-lo, a não ser o demiurgo mencionado no Timeu, cuja obra é boa e certa. No que diz respeito aos seres humanos, a arte consegue apenas fazer alusão, por meio de torções da realidade perceptiva e lógica, ao mundo das ideias. Aliás, inclusive do ponto de vista óptico, o espelhamento a que Platão se refere nem sempre pode ser ligado à reprodução exata de uma imagem em um espelho plano, posto que na República encontramos também a referência a espelhos redondos, deformantes. Neste sentido, a imagem pictórica se assemelha à escrita, que, ao contrário da palavra viva, não pode responder, se for interrogada, mas passa pelas mãos de quem a entende, quer de modo correto, quer em sentido incorreto, podendo assim ser difamada e ofendida, sem ter um pai ou um autor que a defenda. Em breve, ela pode ser manipulada a ponto de afastar-se da realidade, e os nossos contemporâneos sabem muitas coisas a esse respeito. Por isso, a arte não reflete automaticamente a realidade do mundo sensível. Se quiser, pode orientar-se diretamente para o inteligível, como fez Fídias quando esculpiu as estátuas dos deuses sem ajuda de qualquer modelo, ou, principalmente no campo da poesia, pode inspirar-se tanto na realidade sensível como também no mundo inteligível, por meio das imagens que os seres humanos conseguem fazer das mesmas graças ao espelho deformante das paixões e dos desejos. Por conseguinte, aquilo que Platão condena não é precisamente a imitação correta, mas a postura lúdica, isto é, o jogo não sério, que desperta no espírito humano ilusões e alterações, ao contrário do olhar transparente da racionalidade ou da mobilização das paixões nobres que impulsionam para o alto as melhores energias do ser humano. Somente a arte que afasta do bem é essencialmente nociva e condenável. De certo, há artistas que, ao contrário de Fídias, querem buscar o prazer reproduzindo as aparências do mundo de forma a provocar um engano sofístico por parte do espectador, exibindo uma cópia ilusória da cópia da realidade verdadeira. Como na famosa anedota da competição entre Zeus e Parrasio, em que os pássaros ficam esvoaçando ao redor da uva pintada por Zeus, mas ele fica enganado quando, de modo ingênuo, pede ao seu antagonista para levantar o véu colocado sobre o quadro. Entretanto, diga-se de passagem, e como lembrava bem B. Crossi, não é claro, em geral, o motivo que leva alguns a sustentar que a imitação perfeita da realidade sensível precise despertar uma emoção propriamente estética. De fato, as estátuas de um museu de cera não impressionam pela sua beleza, mas, quando muito, pela habilidade técnica de quem as realizou. Por isso, a mimese estética deve conter alguma coisa a mais do que a simples reprodução exata do objeto representado, o que Lukács, com muito esforço e em parte inutilmente, tentou identificar na sua monumental estética, partindo das diferenciações da experiência diária e das práticas mágicas de evocação de entidades ausentes. Todavia, há épocas, quem sabe aquelas mais caracterizadas por um público vivendo em ambientes sociais e geográficos restritos, ou que, em todo caso, busca uma evasão, em que a beleza é encontrada sobretudo em mundos fantásticos, que não se interessam de modo algum em reproduzir a realidade conhecida do dia a dia, agradando-se precisamente no fato de, desta forma, poderem evadir-se da mesma. Evadir-se da realidade conhecida do dia a dia. Por isso, apesar de Platão, na sua obra República, falar efetivamente da pintura como cópia de uma cópia, não deve nos surpreender o fato de que, na mesma obra, em virtude da relativa liberdade da arte poder empreender o caminho tanto para cima como também para baixo, a mesma seja posta em relação com modelos e verdades ideais, e não com a reprodução da realidade sensível.
Abre aspas. Talvez você considere que seria um pintor menos habilidoso aquele que pintasse um modelo de beleza humana suprema e reproduzisse perfeitamente cada mínimo detalhe do sujeito pintado, sem conseguir provar que esse tipo de homem possa existir. Por Zeus, eu não conseguiria. Fecha aspas. Neste sentido, com relação à ideia sucessiva de imitação, tal como é formulada por Boileau, segundo Platão, não é suficiente que a pintura transforme para o nosso prazer objetos horrorosos e repugnantes em formas agradáveis. É preciso, porém, como Schopenhauer iria fazer, desenvolvendo e radicalizando conscientemente este aspecto da filosofia platônica, que a arte, comportando-se da mesma maneira de uma câmara fotográfica, faça aparecer os objetos exatos nos seus contornos, representando a forma eterna. Por isso, deve deixar que esta se manifeste na sua unidade e não em fenômenos meramente fragmentários, parecidos com as figuras mutáveis das nuvens ou com a água de um riacho que precipita sobre as pedras, gerando redemoinhos, ondas e desenhos de espuma. Rumo à casa do pai. Em 2 tratados das Enéadas, Plotino descreve o afastamento da alma do mundo sensível e sua caminhada rumo ao mundo inteligível. Tal mundo representa um universo próprio da alma, a meta de uma viagem de regresso à pátria análogo ao Nostos, de Odisseu, cuja imagem voltaria a aparecer em Schelling na conclusão do tratado Sistema do Idealismo Transcendental. Na decisão de refugiar-se em Ítaca, um lugar não localizável no espaço para o qual não se pode ir a pé, podemos nos resguardar das ilusões dos sentidos, personificadas na figura da maga Circe e por Calipso, e Porfírio. A viagem inicia partindo da visão das coisas externas mediante os olhos corpóreos. Abre aspas. O belo se encontra sobretudo na visão, mas se encontra também na audição, na combinação de palavras e na música de qualquer espécie. Fecha aspas. Deixam-se assim os domínios da terra e do céu para finalmente transformar a si próprios em visão, a fim de nos tornarmos belos interiormente e, enquanto tais, contemplarmos-nos na nossa forma interior. Na realidade, esta forma é o único meio capaz de revelar a consonância da alma através daquilo que encontra e consigo mesma. Todavia, como exercitar esta visão interior? Comportando-nos da mesma maneira do, abre aspas, escultor de uma estátua, que deve torná-la bela. Ele tira uma parte dela, que passa a raspar, a alisar, e reduzindo-a ao essencial, até extrair do mármore lindos traços de uma imagem. Fecha aspas. De modo análogo, é preciso tirar o supérfluo de nós mesmos, endireitar o que está torto e polir o que está escuro até torná-lo brilhante. Todavia, é preciso, sobretudo, saber enxergar a forma no informe. Com efeito, se olharmos para 2 peças de pedra, uma bruta e outra lavrada, e transformada em estátua pelo artista, é evidente que somente esta última, a lavrada, é bela em virtude da forma, prescindindo da matéria de que é composta. Podemos encontrar a beleza encaminhando-nos pelo caminho que leva ao uno. Quando, após nos purificar, viramos as costas para o mundo dos sentidos, que nos acarreta, que nos acorrenta a um lugar determinado, aventurando-nos no reino do inteligível, que está por toda parte e não tem limites. Alcançamos desse modo a região do ser, no qual podemos captar, além das aparências sensíveis, a natureza da verdade e do bem. Então, a beleza se manifesta como plenitude e florescimento do ser. De fato, em que consistiria a beleza desprovida do ser e o ser desprovido de beleza? Uma falha na beleza é também uma falha no ser. Por isso, o ser é desejável, porque é idêntico à beleza e a beleza é amável enquanto ser. Em que consistiria a beleza desprovida do ser e o ser desprovido de beleza? Uma falha na beleza é também uma falha no ser. Por isso, o ser é desejável, porque é idêntico à beleza, e a beleza é amável enquanto é ser.
Ir em busca da beleza para as almas é a mesma coisa que acontece com aquelas crianças que, arrancadas dos pais, ainda na tenra idade e dispersas em seguida pelo mundo, tentam voltar para junto do pai e reencontrar a si mesmas. Para que se cumpra o seu desejo, que é também o nosso desejo de reencontro, precisam esperar por uma luz que as oriente, aguardando-a como o sol na madrugada. Mas qual seria a linha do horizonte que este astro, símbolo do Pai, do Bem e do Uno, teria de superar para se mostrar a nós? Terá que se revelar, afirma Plotino, como uma realidade que desde sempre é presente e já está situada no interior do nosso horizonte, mesmo quando não conseguimos vê-la, que veio como se não tivesse chegado, que nasceu desde sempre, sem jamais se pôr. A beleza, no entanto, é apenas o anúncio intermitente daquela realidade no seu conjunto e no seu princípio vital, que transcende a compreensão do intelecto pelo qual é pressuposta. A beleza, na verdade, ilumina, como um relâmpago na noite, o bem esquecido, mesmo na sua eterna presença, o qual constitui ao mesmo tempo o objeto silencioso dos nossos desejos. A beleza, paradoxalmente, ajuda a lembrar aquilo que, de modo inconsciente, sempre procuramos. Por isso, o bem, com B maiúsculo, quer dizer o ser no qual estamos mergulhados, não provoca em nós nenhum impacto e nem nos deixa admirados diante dele, porque está desde sempre conosco. E é também por isso que todos os seres vivos tendem para ele constantemente, até mesmo quando dormem. Para aqueles que ainda não sentem admiração diante da realidade que os cerca, tal realidade pertence à dimensão do comum e do óbvio. A beleza, pelo contrário, nos deixa pasmos, na medida em que faz aparecer, na forma do extraordinário, do perspícuo e do expressivo, aspectos do ser que de outro jeito ficariam ocultados pela preguiça e pelo costume. É preciso, portanto, ficarmos espertos e dotados de inteligência para conhecer a beleza, que é como o detonador que explode a parede das obviedades que nos impede, normalmente, de percebermos o bem que se encontra sempre ao alcance da mão. O amor pela beleza, todavia, é derivado, e de segunda ordem, porque o que efetivamente amamos é a realidade que a beleza nos revela, ou seja, o antigo, em virtude da beleza, e sempre novo esplendor do ser, cuja falta agora nos é mostrada em um estado de vigília e de excitação que aguça o nosso desejo por ele. Abre aspas. O amor pela beleza, quando acontece, produz em nós algo parecido com as dores do parto, porque ao vê-la sente-se necessidade de desejá-la. É um amor de segunda ordem, que existe somente naqueles que o conhecem, provando-se com isso que a beleza está em segundo lugar. Mas o desejo do bem, que é mais antigo e que não é percebido por nós, leva-nos a supor que o próprio bem é mais antigo do que a beleza e anterior a ela. Fecha aspas. Justamente pelo fato de nos levar a perceber a nossa carência de ser, a beleza nos tinge e nos emociona, abre aspas, produzindo um prazer misturado com uma sensação de dor. Fecha aspas. Neste sentido, afastamo-nos novamente, quer do modelo pitagórico, quer, por certos aspectos, do modelo platônico. Assim, o bem ou o uno é superior tanto ao belo quanto ao verdadeiro, os quais não conseguem perder as suas características inteligíveis. De fato, o uno está além da forma e da beleza revelada pelo intelecto. Faz alusão a algo que a supera, ou seja, a uma superbeleza, em que, abre aspas, a forma é o vestígio de uma realidade informe, fecha aspas, e que, tal como o amor verdadeiro, não se satisfaz apenas com a imagem do amado, abre aspas, débil raio de uma luz imensa, fecha aspas. A beleza, porém, tal como consta em Platão, é ambígua. Pode tornar visível o bem, mas ao mesmo tempo pode transviar, distrair e seduzir como um jovem e fogoso namorado em uma cena de comédia, que arrasta a namorada para longe da casa paterna. Também na concepção de Agostinho, a beleza parte da sensibilidade para chegar às moradas em que ela pode falhar. No ver de Agostinho, porém, o retorno plotiniano à casa do pai
não consistirá na festa, na fusão mística com uma realidade amorfa de uma dança frenética em que qualquer distinção se apega e se perde no uno, mas sim no conhecimento finalmente alcançado das formas perfeitas que no mundo terreno reluzem, misturadas com a opacidade da matéria. O conhecimento finalmente alcançado das formas perfeitas que no mundo terreno reluzem, misturadas com a opacidade da matéria. O que, no fim, no esplendor do paraíso, estará nos acolhendo com alegria, responde à exigência não expressa que percebemos quando os bens e os prazeres terrenos nos tornam a vida mais agradável, sem, contudo, conseguir saciá-la. Abre aspas. Não a beleza de um corpo, nem a graça do tempo, nem o esplendor da luz tão querido a estes meus olhos, nem as doces melodias das várias canções, nem o perfume das flores, dos ungüentos e dos aromas, nem o maná e o mel, nem os membros afagados pelos abraços da carne. Fecha aspas. Confissões de Agostinho. Não, tudo isso não basta para nos satisfazer, porque nada mais pode satisfazer o nosso desejo a não ser a presença do absoluto, do incondicionado, que encontraremos exclusivamente na pátria celeste, ou seja, abre aspas, lá no céu, onde não haverá mais nenhuma paixão desordenada, nenhuma corrupção, nenhuma feiura disforme, nenhuma necessidade doentia, mas a eternidade sem fim, a beleza da verdade e a felicidade suprema. Fecha aspas. Para a tradição cristã, como aliás observou Hans Urs von Balthasar, o mundo, no ponto de vista estético, é teofania sagrada, esplendor reflexo da magnificência de Deus, que porém se revela só escatologicamente, no esvair das coisas, sendo que, conforme a linguagem paulina, passa a forma deste mundo. Por conseguinte, os homens deveriam olhar para a uranometria e não para a geometria. Os humanos deveriam olhar para a uranometria e não para a geometria. Agostinho, o jovem e refinado esteta que no seu período de pecador fizera da beleza um objeto de culto, eu dizia aos meus amigos, nós não amamos a não ser a beleza. Confissões. Agostinho, este jovem e refinado esteta, agora descobre uma beleza mais alta e apaixonante do que aquela sensível e carnal, a qual, porém, continua sendo instrumento intermediário insubstituível também para a primeira beleza, speculum veritatis, uma meta à qual ele lamentaria ter chegado somente na maturidade. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais te amei. Tal beleza inaudita e incomparável aumenta continuamente, tendo a capacidade de acender ao longo de gerações as esperanças e a fantasia de homens como Dante. Agostinho, Confissões pode ser ouvido aqui no canal, e Dante também. Abre aspas. Irmãos, nós gozaremos de uma visão jamais contemplada pelos olhos, jamais escutada pelos ouvidos, jamais imaginada pela fantasia. Uma visão que irá superar todas as belezas terrenas, a beleza do ouro, da prata, dos bosques e dos campos, do mar e do céu, do sol e da lua, das estrelas e dos anjos. Pois é por causa desta beleza que são belas todas as coisas. Fecha aspas. É uma beleza pura, não misturada com o mal de viver no mundo e com os entes inferiores da criação, ou seja, aqueles seres que não podem aspirar a uma ressurreição do corpo glorioso, que irá resgatar os sentidos, conservando-os em toda a sua potencialidade aperfeiçoada, inclusive na presença da face de Deus. Abre aspas. Qual esplendor tem a terra, o mar, o ar, o céu, as estrelas! Acaso não causam medo em quem contempla estes seres?
Mas a sua beleza não é tão elevada a ponto de nos levar a pensar não haver nada de mais belo? E, no entanto, aqui na Terra, neste esplendor e nesta beleza quase inefável, junto de ti vivem também os pequenos vermes e os ratos e todos os seres que rastejam sobre a terra. Eles vivem junto de ti neste esplendor. Como será então o esplendor daquele reino onde junto de ti ninguém vive a não ser os anjos? Fecha aspas. A transcendência moderna, do sensível para o sensível. A que tipo de realidade se refere a percepção sensível das obras de arte, traço, cor, som, etc., quando diminui ou se apaga a fé no retorno da alma para o mundo hiperurânico, isto é, a morada do Pai ou o paraíso? Qual outro sentido pode ser atribuído às mesmas obras agora, se o artista parte do sensível para voltar ao sensível? A relação da beleza com a verdade na era moderna se torna, em geral, cada vez menos consistente até se esvair quase totalmente. A beleza, na variedade das suas formas sensíveis, torna-se indeterminável e inclassificável, suspensa entre o significante e o significante, entre o significante e o insignificante, autônoma com relação a qualquer designação ou referência rígida. Contra a sua redução a uma ideia abstrata ou a dimensão conceitual do pensamento, tende-se a reivindicar a dimensão da beleza só na aparência e na sua total independência. Afirma-se, então, diretamente o belo não significa nada, não remete a coisa alguma, a não ser a si mesmo. Ou, quando muito, a uma encruzilhada de significados e a uma carga de emoções que, a partir da sua intensidade condensada e do jogo dos possíveis, acabam dispersando-se e reunindo-se incessantemente. Isso acontece justamente na medida em que se procura compreender tais significados, fazendo vagar a percepção e o espírito para eventuais itinerários que parecem dignos de serem empreendidos e perseguidos, enquanto, pelo contrário, o insignificante e o feio são estéreis e carecem de tal impulso. Com base em premissas deste tipo, iriam surgir ao longo do tempo, desde Kant até Habermas, várias tendências visando a estabelecer uma diferenciação interna do conceito de razão, não mais identificável exclusivamente pela lógica do intelecto, exemplificada nos procedimentos das ciências físico-matemáticas ou pelas normas do comportamento moral. Além disso, prevalece progressivamente uma teoria discriminatória que nega à beleza uma existência que possa ser identificada nas obras de arte, consideradas individualmente. Em casos extremos, chega-se a negar qualquer significado efetivo do termo beleza, declarando-o carente de conteúdo, ou negando-se a dobrá-lo para generalizações teóricas, ou para interesses práticos. E neste sentido, então, a beleza nada mais seria que uma maneira de fazer reluzir em formas sensíveis as várias percepções, imagens, emoções, paixões e ideias traduzidas novamente dentro do horizonte imóvel de uma realidade sucessiva, paradoxal e inteiramente intramundana. Desse modo, removendo, desencalhando e decompondo os conglomerados costumeiros do sentir e do pensar, é introduzida uma cunha de estranheza salutar na relação ficticialmente familiar que alguns acreditam ter com o mundo e com as linguagens referenciais que o descrevem. Quando a experiência tende a se esvaziar do seu sentido de conjunto, ou a afastar-se da própria garantia cósmica ou divina, a beleza e a estética para muitos indivíduos se tornam as áreas com maior densidade de sentido, isto é, os centros catalisadores de desejos e expectativas, por vezes inconscientes ou não claramente fundadas, mas intencionalmente desprovidas de qualquer rigidez normativa, substitutivo sem dogmas do êxtase e do sagrado das religiões. Neste sentido, segundo Odd Marquardt,
Abre aspas, a arte estética, fecha aspas, autônoma e criativa na sua ligação com a sensibilidade, iria surgir na era moderna como compensação da perda da transcendência e do conseguinte desencanto do mundo, que, desprovido de sua magia, transformar-se-ia, na opinião de Weber, em um dia útil da semana. Daí eu acrescentaria a reivindicação do papel daquelas faculdades da razão anteriormente humilhadas, isto é, da sensibilidade, com a sua inesgotável riqueza de formas, cores, sons e perfumes, e da fantasia, com as suas possibilidades que escapam da lógica demarcadora e uniformizante do princípio da realidade. A realidade sensível, de modo particular, iria propiciar aos indivíduos modernos um oásis de serenidade e de indenização pelo mal de serem obrigados a viver dentro do fluxo de uma história tragicamente em conflito e no cenário de uma natureza que foi obrigada a renunciar ao próprio caráter sagrado e aceitar a perspectiva de sua degradação e inevitável desaparecimento. No final, não só a arte seria estetizada, mas também a própria realidade. Tal realidade, aparecendo finalmente como resultado da ação dos seres humanos e, por conseguinte, não se distinguindo mais das construções humanas e das suas ilusões, levaria fatalmente a uma deterioração da experiência, isto é, ao nosso afastamento anestésico da mesma. E força de um excesso de exposição às pretensões da beleza. Com efeito, o fenômeno contemporâneo da estética difusa poderia parecer o veículo desta perda cada vez maior de sensibilidade diante de uma beleza inflacionada. A compreensão universal da dimensão estética, que transborda das obras de arte oficialmente reconhecidas, derramando-se no mundo da vida, torna efêmeros os limites, bem definidos no passado, entre a esfera do extra-cotidiano e a esfera do dia a dia, apagando a realidade cinzenta dos dias de trabalho com pretensões de elegância ou mediante a solenidade de uma festa paradoxal e ininterrupta. Todos os objetos de uso que nos rodeiam, como podemos facilmente constatar nos domínios da moda, da imprensa ou do design, mediante a difusão de utensílios, máquinas de vários tipos, móveis, tecidos, logotipos de grifes, exibem a essa altura, como marca de garantia definitiva, o cuidado da forma e dos materiais. A química moderna multiplicou de maneira notável as cores, aumentando também enormemente a quantidade dos elementos e de produtos sintéticos que não se encontram na natureza, cujo número cada vez maior atinge a essa altura a casa dos milhões. A busca explícita em escala total do toque artístico põe ao mesmo tempo um fim nas assim ditas sociedades de consumo àquela tímida estetização da técnica que começou com uma sociedade industrial que no século XIX ainda tinha vergonha de si mesma e utilizava os novos materiais conforme velhos esquemas, fabricando, por exemplo, pequenas colunas jônicas de ferro, ferro gusa, para as marquises das estações ou mesinhas de ferro parecendo de vime. Será, então, que uma multiplicação tão grande de produtos artísticos pode levar, consequentemente, à perda inevitável da sensibilidade estética do nosso gosto pela beleza? Ou, como acontece com os alcoólatras que buscam o prazer no uso de licores cada vez mais fortes? Ou com a necessidade de buscar emoções vez por vez mais intensas e novidades cada vez mais mirabolantes? Não resta dúvida de que, ao lado de obras-primas pela funcionalidade e beleza, encontram-se também um grande número de artigos que, colocados ao lado do produto padronizado que veio acumulando-se em escala industrial, obedecem ao imperativo de uma atração agradável, superficial, vistosa e chã. Todavia, isso não impede a estetização difusa de provocar efeitos contraditórios, não só negativos, mas também positivos. Com efeito, se, por um lado, tal sensibilidade estética aumenta o risco de nos acostumarmos ao feio, ou de nos tornarmos insensíveis com relação a formas menos padronizadas de beleza, que exigem um investimento cognitivo e emocional maior, para o qual muitos indivíduos não se sentem dispostos, de modo algum, por outro lado, a mesma sensibilidade oferece uma atenção cada vez mais compartilhada a respeito das manifestações da beleza,
ampliando a experiência, aguçando a percepção e afinando o gosto comum de milhões de pessoas. Hoje alimentado sucessivamente pelas frequentes oportunidades de aproximação aos fenômenos artísticos, podendo desfrutá-los nas suas eventuais reproduções técnicas. Entre os efeitos de propaganda diária de beleza, há o rebaixamento da sua pretensão tradicional de durabilidade, no desejo de representar algo mais perene do que o bronze. Desse modo, aparecem obras de arte declaradamente efêmeras, mesmo por causa da caducidade intencional ou da inconsistência dos seus suportes materiais, como em certas esculturas feitas de espuma e sabão ou de areia exposta ao vento. Inútil lamentar tais tendências, que ressaltam, entre outras coisas, aspectos característicos da sensibilidade contemporânea, que tende a acentuar a natureza de objet objeto ambíguo da obra de arte em um mundo em que a experiência acontece em série ou é repetidamente escrita de novo, centralizando-se com frequência sobre eventos particulares, descontínuos e virtualmente sem respaldo da verdade histórica, sofrendo transformações infinitas, análogas àquelas que podem ser executadas em um texto elaborado no computador. Com certeza, se as manifestações da beleza pudessem perder a sua natureza perturbadora, isto é, se fossem privadas do seu explosivo e impreterível núcleo simbólico, não referenciável e inesgotável do ponto de vista conceitual, ou seja, se tais manifestações fossem reduzidas à função de anestésicos, a objetos de fútil diversão ou a meros suportes de valores de uso e funções meramente decorativas, elas acabariam se degradando de maneira irremediável. Todavia, não existe nenhuma prova séria de que tal fato ocorrera de verdade, e nem qualquer sinal que possa ocorrer inevitavelmente. Poderíamos discutir durante longo tempo para determinar se as artes em geral têm um sentido ou uma verdade a serem transmitidos. Todavia, quando nos deparamos com obras musicais ou arquitetônicas, é bem difícil podermos enuclear o seu sentido exato. Tais obras, que mais se parecem com as pedras ágata e ônix, atravessadas por filetes traçando desenhos maravilhosos, não afirmam nem negam nada, porque não usam conceitos, como acontece no campo da literatura, e nem imagens, mais ou menos realistas, como no campo da escultura ou do cinema. No caso da poesia, porém, que se serve de palavras e de articulações de pensamento, de cujo uso não tem um monopólio, fica evidente que, atrás do elemento sensível dos sons, das letras do alfabeto ou dos ideogramas, encontram-se conteúdos comunicativos, que em outros contextos têm um conteúdo diferente, um significado mais preciso do que o das notas individuais e dos acordes de um trecho musical, assim como dos traços e das cores de um quadro ou dos volumes e proporções de um edifício. Na poesia, o sentido das palavras aparece alterado com relação à economia da obviedade que governa a comunicação utilitária e diária. A linguagem poética resulta vaga, metafórica, sugestiva, precisamente porque a composição dos termos e dos nexos sintáticos, privilegiando os sons e as cadências rítmicas, não transmite conteúdos conscientes padronizados ou meras informações. Os poetas, que Rilke chama de abelhas do invisível, Rilke pode ser ouvido aqui no canal, aliás, os poetas, tal como os artistas em geral, fazem certamente alusão a algo diferente daquilo que as palavras, as cores, os sons ou as massas parecem exprimir de imediato. Eles remetem a uma beleza que vai além da aparência formal, uma beleza evanescente, mas, mesmo assim, coerente, que possui a consistência equívoca dos sonhos de pedra cantados por Baudelaire. Todavia, a beleza comunicada através de formas sensíveis cessa de representar um mero simulacro de uma sua dublagem mais verdadeira, isto é, da beleza em si e por si mesma. Quando muito, remete implícita ou explicitamente à esfera inesgotável do sentido que se interroga a si próprio, ou ao jogo posto em movimento pela percepção que ecoa pensamentos e significados
imperceptíveis. Por isso, a beleza deixa de impelir em direção a algo que vai além dos sentidos, mas sim, para usarmos uma fórmula abstrata, em direção de uma realidade eventual, sucessiva e intrínseca de cada significado, que é sugerida e ampliada por formas expressivas transmitidas por meios sensíveis. A beleza inesgotável de tais recursos alimenta a rede virtualmente infinita das relações que as palavras, os traços, as formas ou as notas experimentam em combinações não saturadas e sempre novas. Na verdade, a poesia e as outras artes aparecem paradoxalmente como formas de ampliação do sentido da realidade, isto é, como materialização sensível de um mundo mais verdadeiro do que aquele oferecido pela percepção do ser existente e pelos pensamentos atingidos na prática vivencial. Por isso foi possível declarar, como fez Aristóteles, que a poesia é mais verdadeira do que a história. De fato, descrevendo o possível e o verossímil, e não aquilo que aconteceu realmente, ela contém uma densidade maior de sentido do que a narração do simples acontecimento. Assim, a obra de arte parece pertencer ao mesmo tempo e de forma enigmática à realidade e à possibilidade, ou seja, ao que é e àquilo que poderia ser. A fim de sair do dilema entre realismo e pura fantasia, seria preciso entender o domínio da beleza como um lugar não classificável, que não pertence nem ao domínio da realidade absoluta, nem ao campo, que é o seu oposto visual, do mero não existente. Desse modo, seria como afrouxar ou até mesmo quebrar tanto o vínculo banalmente mimético entre a poesia ou a pintura e o real absoluto, como também a ligação entre a mesma poesia e o imaginário não comunicado. Seguindo tais orientações, poderemos chegar ao território em que o desejo da beleza encontra, pelo menos provisoriamente, a maior realização. Talvez seja este lugar insituável na sua distância próxima, aquele que no fundo do coração mais nos interessa, isto é, a pátria desconhecida, da qual falam Plotino e Novali, ou o arrière-pays percebido por Yves Bonnefoy, aquela área em que jamais estivemos, mas que temos a impressão de conhecê-la desde sempre, como se fosse um país inteiro, estranho e perdido e, ocasionalmente, reconquistado. Esta dimensão da beleza não implica, de modo algum, que sejam cortadas as amarras com a realidade, nem que recorramos a uma supercompensação no imaginário, ou a satisfações alucinantes em paraísos estéticos artificiais. Não, em lugar de falarmos de arte como ilusão, parafraseando Gombrich, poderíamos falar de arte como alusão, como remessa para além de um aspecto determinado, para significados, imagens, emoções nobres não definitivamente focalizáveis. Mas voltamos a perguntar: a qual realidade remetem então a beleza e a arte em geral? Precisamente para outra realidade, diversa daquela que exprime imediatamente as formas sensíveis individuais, mas, ao mesmo tempo, para um outro conteúdo nestas mesmas formas, as quais, portanto, são tanto alegóricas quanto autoegóricas. Isto é, falam ao mesmo tempo e indissoluvelmente tanto de outra coisa como também de si mesmas. A referência a uma possível realidade sucessiva aparece como uma convocação implícita de todos os significados e de todas as formas, combinações e ressonâncias emotivas, como um convite para um confronto elíptico que jamais se conclui de maneira definitiva, ou como a abertura para um reposicionamento e uma nova sementização virtual e indeterminável do mundo. Desse modo, são estabelecidas ligações inesperadas, de intensa expressividade, possíveis talvez justamente porque desoneradas de interesses cognitivos, morais ou diretamente práticos, aumentando sobremaneira a espessura do sentido das experiências nos domínios para os quais retornamos após a criação da obra de arte e da fruição estética. Aumentando sobremaneira a espessura do sentido das experiências nos domínios para os quais retornamos após a criação da obra de arte ou da fruição estética. Na realidade, a obra de arte faz aparecer uma nova realidade e a evoca sem classificá-la, até porque parece impossível exprimir as coisas mais importantes até o limite do inefável sem recorrer a lugares comuns,
ou ao discurso indireto, isto é, a intenção oblíqua que, no entanto, atinge o centro das relações significativas. A arte, particularmente a poesia e a pintura, constituem um segundo mundo, um contexto de plausibilidade do implausível, aquelas áreas de aparência ilusória da qual Platão chega a desconfiar, por suspender a adesão imediata à normalidade e por fazer acreditar provisória e indiretamente no incrível. Como afirmava Sartre, a respeito de quem lê um romance esquecendo toda a realidade que o cerca, a arte provoca nos indivíduos uma consciência amarrada e autorreferencial que sufoca, empurra para as margens e coloca entre parênteses o que naquele momento não os prende, ou seja, a realidade perceptiva não pertinente, aquela situada além da página ou da moldura, como também além da cena, do espaço visual ou do campo sonoro em que se efetua a epifania da beleza. A impossibilidade de encontrar na obra de arte um sentido definido, uma beleza que seja a expressão de uma verdade comunicável, é demonstrada na música, na qual predomina desde sempre a indefinição da beleza, isto é, o seu aspecto móvel, que se desenvolve no tempo e graças ao tempo, mas que não pode constitutivamente esgotar-se no tempo. A música consta inteiramente no fenômeno, inseparável da própria sonoridade. Não significa outra coisa a não ser aquilo que manifesta, sem qualquer intenção, representação ou pensamento secreto, do qual ela seria uma simples transmissão ou tramitação. Como observa Yankelevich, não tenho a menor ideia de como se pronuncia exatamente este nome, me perdoem, mas como observa esta pessoa no ensaio A Música e o Inefável, abre aspas, música não diz nada além do que diz, ou melhor, não diz nada, na medida em que dizer significa comunicar um sentido. Fecha aspas. Transpor as sequências de sons em cordões de conceitos seria o mesmo que perturbá-los e depauperá-los. Até porque, como já sustentava Hanslick, em meados do século XIX, a música é uma língua, formada por adjetivos antes que por substantivos. Uma língua que entendemos e falamos, mas é impossível traduzi-la. Entretanto, atrás da superfície sonora temos a impressão de que existe uma profundeza ilimitada, como se a música surgisse de um vácuo que ela enche de maneira sempre passageira. Ela parece derivar do fato de perceber as chances de um sucessivo desenvolvimento, o espaço de tempo que seria necessário para sentir em todas as suas matizes e variantes a saudade, a alegria ou a dor. A música, assim como toda a arte, coloca uma máscara inexpressiva, porque se propõe exprimir ao infinito o inexprimível e o inefável. Ou seja, uma realidade a respeito da qual se pode falar infinita e inesgotavelmente. Por isso, com frequência e paradoxalmente, o silêncio e o pasmo são o seu desemboque. A reserva áurea de sentido que não pode ser subdividida, trocando-a logo em miúdos por comentários. Abre aspas. Logo que os sublimes arpejos do Requiem se esvaem no ar, em Paradisum ducant de angeli, cada indivíduo entende que não há necessidade de sucessivos comentários. Naquele momento, tudo foi dito. E as pessoas se entreolham em silêncio. Fecha aspas. Todavia, é também verdade que a beleza consiste em exprimir efetivamente, em uma única e irrepetível obra de arte, aquela intuição que de outro modo ficaria indeterminada e vaga no nosso sentimento e na nossa mente. Neste sentido, a beleza, como justamente afirma B. Croce no ensaio Estética, é, abre aspas, expressão bem-sucedida, ou melhor, simplesmente expressão de um sentimento, considerando que a expressão, quando não é eficaz, não é expressão. Fecha aspas. Uma teoria desse tipo, com a sua identificação nem sempre fácil de ser entendida imediatamente como intuição e expressão, resulta mais acessível quando descobrimos o preconceito ocultado no fato de se achar, abre aspas,
que nós intuímos a respeito da realidade mais do que efetivamente conseguimos intuir. Ouvimos com frequência alguns afirmarem que têm em mente muitos importantes pensamentos, sem contudo conseguirem exprimi-los. Na verdade, se tivessem realmente tais pensamentos, eles o teriam forjado em tantas palavras belas e sonoras, podendo, portanto, expressá-los. Se no ato de exprimi-los, tais pensamentos parecem se desmanchar, ou são expressos de forma escassa e pobre, é porque ou não existiam, ou eram precisamente escassos e pobres. Fecha aspas. Neste sentido, somos parecidos com aqueles que se iludem a respeito do montante das próprias riquezas e em seguida são duramente desmentidos pela matemática. De fato, nós também estamos acostumados, na maioria dos casos, a sobreestimar a intensidade e a eficiência de nossos dotes de intuição. A prova dos 9, ou a ponte do diabo, da expressão, nos revelam efetivamente os nossos limites, tornando-nos ao mesmo tempo mais conscientes do fato de que o pintor, e também ele em determinados momentos de graça, abre aspas, é pintor porque enxerga uma realidade que outro apenas sente ou entrevê, mas não enxerga. Fecha aspas. A questão é que, por um lado relevante da sensibilidade da consciência modernas, a beleza não tem mais qualquer relação com as formas rígidas da expressão. Esta, de fato, para recorrermos a uma definição usada por Baudelaire no soneto a uma passante, transformou-se em uma bela fugitiva. De maneira que a própria expressão do belo deve sofrer contínuas metamorfoses. Por isso, mais do que uma obra terminada, o produto artístico é concebido e encarado frequentemente como um detonador de emoções caleidoscópicas e instáveis, ou de intuições subjetivas intermitentes. Atualmente, sustenta Valéry, referindo-se à rejeição de tudo aquilo que aparece imóvel, abre aspas, a beleza é uma espécie de morte. A novidade, a intensidade, a realidade estranha, em uma palavra, todos os valores de impacto acabaram tomando o seu lugar. A excitação, em todo caso feia, é a dona absoluta das almas recentes. E as obras têm atualmente a função de nos arrancar do estado contemplativo, da felicidade estacionária, cuja imagem era no passado intimamente unida à ideia geral do belo. Fecha aspas. Do belo para o sublime. Uma outra maneira radical de negar que o impulso a partir do sensível para o inteligível possa levar à conquista plena do sentido, contido na beleza e assegurado pela ordem cósmica, é propiciada pelo sublime. Com efeito, desde a antiguidade, o conceito de sublime se opõe à ideia de que o mundo possa satisfazer totalmente o ser humano, constituindo, portanto, um modelo absoluto a ser imitado. Já no início da nossa era, o pseudo-longino, o anônimo do sublime, quis mostrar como o ser humano está destinado a transpor constantemente os limites do universo e como encontra neste desafio um sentimento de orgulho. A beleza sublime, os dois conceitos estão ainda juntos, não se manifesta na realidade como tradução ou reflexo da beleza cósmica, mas sim como sua contínua superação rumo ao incomensurável, no esforço de assinalar a superioridade do espírito humano, inclusive no confronto com a totalidade do universo. Abre aspas. A natureza não considerou o ser humano uma criatura desprezível e de pouca monta, mas, introduzindo-se na grande e festiva reunião da vida e da ordem cósmica, a fim de que no espetáculo dos seus desafios pudéssemos ter a ambição de competir neles, infundiu diretamente nas nossas almas o desejo irresistível daquilo que é sempre grande e que nos supera com a sua divindade. Por isso, o universo inteiro é insuficiente aos impulsos da observação e do pensamento humano, razão pela qual, aliás, a nossa mente muitas vezes excede os limites do mundo. Fecha aspas. Nesta peleja pela conquista de uma grandeza maior do que a realidade que o universo inteiro consegue fornecer, toma corpo o paradoxo expresso por Schiller, que pode ser ouvido aqui no canal, na sua obra A Morte de Wallenstein. Abre aspas.
Estreito é o mundo, e amplo o espírito. Os pensamentos se esbarram de leve, mas as coisas chocam-se duramente no espaço. Fecha aspas. O sublime é um sentimento de elevação do espírito que, ao possuir-me e enchendo-me de felicidade e de autoestima, eleva-me acima de mim mesmo, colocando-me acima do meu estado normal, da vida do dia a dia e da vulgaridade. Não me leva para fora de mim, como no delírio divino, e sim para cima de mim, na medida em que tal sensação é totalmente humana. Enquanto estou efetivando tal elevação, desenvolvo-me, por conseguinte, acrescendo-me em uma espécie de aparente autoprodução, como se estivesse parindo um outro mim mesmo. Abre aspas. Na realidade, como que por natureza, a nossa alma, diante daquilo que é verdadeiramente sublime, eleva-se, e tomada por uma exaltação cheia de orgulho, fica repleta de alegria altiva, como se ela própria tivesse gerado aquilo que ouviu. Fecha aspas. Por conseguinte, quem escuta retumbar em si próprio palavras sublimes proferidas por outros, ouve tais palavras como próprias e se orgulha delas como se fossem obra dele mesmo. Por isso, o sublime, abre aspas, é eco da grandeza de espírito, fecha aspas. Ou melhor, de um espírito não só grande, mas capaz de discernir a beleza na medida em que foi cultivada, sobretudo em tempos de liberdade política, no amor pelas coisas grandes, e desse modo tornou-se grávida de impulsos geniais. A beleza, por conseguinte, vive somente no seu recriar-se contínuo em cada indivíduo que a desfruta. Aliás, poderíamos dizer que a poiesis se transforma no sublime em uma autopoiesis desprovida de caracteres miméticos, mas capaz de colocar em destaque os fatores de identificação criativa presentes, por exemplo, em uma narração. Quer dizer, tanto no autor, como também no leitor da história. Lector in fabula. A base desta maneira comum de sentir nada mais é do que a própria humanidade. Abre aspas. Em suma, a beleza autenticamente sublime é aquela que sempre agrada a todos. Fecha aspas. Seria impossível perceber o sublime se não houvesse pronta para refleti-la não só a natureza humana em geral, mas também a conformação de uma mente e de um sentimento que vibram de grandeza. Os mesmos provocam uma espécie de curto-circuito entre o momento de produção do sublime e do instante da sua fruição, entre a presença daquilo que eleva e a percepção de o espírito ser elevado, entre a passividade do ato de acolher do exterior a causa da elevação e a atividade autônoma que a deixa ecoar dentro de si próprio. Sublime, portanto, é aquela forma de beleza que necessita de um espírito elevado, de retidão e verticalidade moral. Sublime, portanto, é aquela forma de beleza que necessita de um espírito elevado, retidão e verticalidade moral. Embora na Idade Média não estivesse ausente a ideia de sublime, todavia ela volta a circular triunfalmente na Europa após ficar oculta durante um longo período, isto é, até quando o manuscrito do Pseudo Longino foi impresso pela primeira vez em Basileia em 1554, tendo em seguida numerosas edições e traduções, dentre as mais importantes aquela francesa de Nicolas Boileau. O Tratado do Sublime e do Maravilhoso, em 1674. Tanto a publicação quanto a discussão do texto de Pseudo Longino constituem uma etapa fundamental no desenvolvimento tanto da estética como também das artes e da sensibilidade em geral. Por isso, o próprio Barroco seria incompreensível sem se levar em conta a difusão desta ideia. A descoberta do sublime na era moderna marca o início do esforço voltado para a recuperação daquele conceito de feio que o belo oficial, ao tornar-se gracioso e não mais perturbador, acabou expurgando de si próprio. De fato, por seu intermédio, obtém pleno direito de cidadania o amorfo, o desarmônico, o assimétrico e o indefinido. Conforme as diversas e por vezes fantasiosas etimologias que lhe foram atribuídas, o sublime se bifurca para cima, como sublimen, isto é, o que se encontra sob o arquitrave da porta, ou seja, parafraseando a definição de Deus dada por Santo Anselmo, aquilo do qual é impossível pensar algo maior. Ou para baixo,
como sublimo, isto é, que está sob a lama, encoberto pela banalidade e pela vulgaridade de tudo que se situa na superfície. Seja como for, o conceito de sublime volta a introduzir o antigo impacto da beleza sob a forma de contraste ou de conflito, que impede o gozo imediato de uma harmonia visível, remetendo para o infinito a conciliação total. Com relação ao anônimo, mais tarde diminui a confiança de que seja possível descobrir critérios universalmente humanos para avaliar a beleza, de maneira que a ênfase a essa altura se desloca de maneira muito clara, tanto para a educação nas coisas grandes, quanto para o gosto e a consciência do ser particular no cenário do todo, isto é, de tudo que extrapola das regras uniformizantes do intelecto. Por isso, mesmo nas suas manifestações aparentemente periféricas, o sublime moderno irá preferir, por exemplo, a indeterminação dos traços que imitam a disposição casual da natureza, como no jardim à moda inglesa, em comparação com as rigorosas geometrias do jardim no estilo italiano, assim como iria preferir aquilo que se encontra no estado selvagem, em comparação com uma realidade que já recebeu a marca da civilização. Uma vez desmoronada a ordem tranquilizante do universo ptolemaico centralizada na Terra e no ser humano, o sistema copernicano aparece como uma ameaça que impele o homem, a essa altura rei destronado, no dizer de Pascal, para o exílio, ou como prisioneiro em um cárcere escuro, colocado na mais profunda latrina do universo. A realidade incute pavor, pois se percebe a desproporção entre a pequenez e a fraqueza do ser humano e os poderes do todo. O desafio ao cosmo deixa de assumir o caráter de uma exaltação orgulhosa que rebaixa o valor do mundo diante da grandeza ilimitada do nosso pensar e sentir. Intromete-se o medo, a percepção da incomensurável inadequação do ser humano no confronto de uma ordem que, na mecânica celeste e terrena, a essa altura, já se compreende segundo perfeitas leis universais, mas da qual, no entanto, não se consegue captar o sentido que eventualmente tem para nós. A ferida narcísica sofrida pela espécie humana quando foi relegada à periferia da criação é ressarcida somente em parte pela maior atenção promovida pelas artes a respeito deste mundo, mediante a nascente reflexão estética e através das teorias científicas que mostram, como nunca, a plena racionalidade do mundo físico e, em perspectiva, do mundo histórico. Assim, a começar do século XVII, tanto a ciência quanto a arte parecem, mas sem razão, proceder em direções divergentes. A primeira torna inteligível a realidade material, na medida em que a matemática se aplica agora com exatidão também na física, que assim deixa de ser uma tecne. E a segunda, que por sua vez parece não manter o mesmo passo da ciência, que enquanto arte elabora os traumas da ciência e utiliza os seus resultados, abrindo também ela novos caminhos para o pensamento e a sensibilidade. Nesta situação, a única dignidade que nos resta, conforme o pensamento de Pascal e de Kant, é desafiar o universo. Desafiar o universo, sabendo de antemão que somos destinados, do ponto de vista da física, à derrota final, mas sabendo também que temos sobre aquilo que nos destrói uma inegável superioridade intelectual e moral. A dignidade do pensamento, tal conceito tornar-se-á decisivo na reflexão moral e estética, e a nobreza do espírito, não é outra coisa senão a dignidade do sublime. Ou seja, diante das dimensões e das forças obscuras do mundo, estou consciente da minha nulidade, isto é, de não ter valor na economia do universo. Tenho consciência também do risco de ser antes esmagado e aniquilado pela potência de suas forças e de ser como que um caniço dobrado por todos os ventos, porém, um caniço que pensa. E é precisamente esta explosão de orgulho, este moderno revanchismo do pensamento e da humanidade contra a natureza inteira, que desperta o sentimento do sublime. Na medida em que conheço a minha insignificância diante do mundo, a minha grandeza deixa de consistir na atitude de aderir mimeticamente à sua ordem, mas passa sim a crer de fato na capacidade de criar uma outra ordem, ou seja, na capacidade de instituir um reino de finalidades humano, embora difícil e quase impossível de governar. Percebo, no entanto, estar fora de lugar, em desarmonia e, de alguma forma, não integrado no cosmo. Assim, vivo a minha desproporção
imaginando uma revanche desesperada. Grande parte da estética barroca e proto-romântica é, na realidade, uma estética da desproporção, da falta de medida e da desarmonia. Remete a uma ordem, a uma proporção e a uma harmonia eventuais, no melhor dos casos, ocultas à razão e só obscuramente perceptíveis, mas somente através da arte ou da fé em um Deus escondido, que nos dá a garantia de que as coisas, afinal, têm um sentido. Na verdade, a partir do final do século XVII, aos calafrios provocados pela penetração do olhar na imensidão do espaço, juntam-se também os arrepios da percepção da imensidade do tempo, que a geologia descobre analisando a formação das rochas e dos minerais. Percebe-se assim que a Terra não foi criada em 6 dias e que certamente desaparecerá, muito embora não tão cedo como acham os que sustentam a previsão do Apocalipse. De fato, a Terra aparece como resultado da energia ainda operante de imensas forças catastróficas, de cataclismos que se acumularam durante milhões de anos. A conscientização destes abismos do tempo provoca um espanto que não está conexo somente com a constatação do poder da natureza, mas também com o poder da caducidade e da fragilidade de tudo, incluindo o ser humano. O mundo é imenso, mas se acabará. Existe desde épocas incomensuráveis, mas será destruído. Nós gozamos da indiscutível vantagem de sabermos isso, enquanto as pedras e os animais ignoram esse fato. Desse modo, nos tornamos conscientes do contraste entre a aspiração sem motivo de cada um a uma felicidade sem limites e o fim anunciado de todas as coisas. O nascimento do sublime moderno está assim ligado à consciência dos destinos, entrelaçados e ao mesmo tempo separados da natureza e do ser humano que descobriu o progresso. Do ponto de vista do sublime, não se trata tanto de dominar e humilhar a natureza, mas também, e por compensação, de conhecê-la e levá-la na nossa consideração, resguardando intacto o seu poder e a sua majestade. Por conseguinte, a beleza fecunda e florescente da natureza humanizada impressiona agora menos do que os lugares solitários, ásperos e ameaçadores, pouco ou nada civilizados, os quais outrora eram atravessados somente por inevitável necessidade, como as altas montanhas, as extensões de neve e de geleiras, os desertos, oceanos, etc. Graças também ao desenvolvimento da mente do viajante, isto é, com a difusão das viagens para fins estéticos, busca-se agora o impacto de uma forte experiência exótica, mas domesticada, que propicie uma beleza familiar, tendo ficado cada vez mais incapaz de gerar impactos emocionais. Nasce assim, no final do século XVIII, o culto dos Alpes, a moda da escalada das crateras dos vulcões, como o Vesúvio, ou pela redescoberta de cidades antigas e abandonadas nos desertos ou nas florestas, como Palmira ou Uxmal. Dando um pulo de 15 ou 17 séculos, dependendo das várias datas, aparece em 1757 o primeiro texto efetivamente inovador em comparação com aquele do Anônimo. Trata-se do ensaio Inquérito em torno do Belo e do Sublime, de Edmund Burke. Com este autor, o conceito de sublime se desloca decididamente da dimensão estilística e retórica para a dimensão do poder, da vitalidade e da experiência do corpo e das paixões. Em particular, a emoção do medo, considerada a mais forte, podendo chegar a tirar da mente toda a capacidade de raciocinar e de agir, e até mesmo alterar no indivíduo o sentimento da própria identidade. Abre aspas. Tudo aquilo que pode despertar ideias de dor e de perigo, isto é, tudo aquilo que em certo sentido é terrível, ou que se refere a objetos terríveis, ou que age de modo análogo ao terror, é uma fonte do sublime, ou seja, é aquilo que produz a emoção mais forte que o espírito pode sentir. Fecha aspas. Sublime, portanto, é tudo aquilo que na imaginação ameaça a nossa autopreservação, de modo particular, a morte,
rainha de todos os terrores. Por isso, de modo derivado e alegórico, é o produto irrepresentável da ausência e da provação, vazio, escuridão, solidão, silêncio infinito, que pode ser experimentado com uma certa dose de inquietação, somente se mantivermos com relação a ele uma distância segura. O sublime, portanto, é o medo do nada apenas mantido sob controle, ou a dissimetria aterradora entre os poderes do indivíduo e os poderes do mundo. Tem as mesmas características do belo descrito por Hilke, na primeira das elegias duinenses. Abre aspas. É o início de algo terrível que é possível ainda suportar. Fecha aspas. Na tentativa de subtrair-se à confusão entre o belo e o sublime, Burke estabelece, antes de mais nada, a sua ligação comum com a autoconservação. A ideia do belo, separada da sua antítese, isto é, do feio, visto como desproporção ou deformidade, implica a procura de um prazer, não desprovido de melancolia, ligado à esfera sexual, à propagação da espécie. Todavia, a ideia do sublime contém um prazer negativo, um horror prazeroso, referente ao indivíduo isolado que percebe os riscos mortais da sua condição e os leva a sério, sentindo, por um lado, uma certa atração pela sua magnitude, mas, por outro lado, procurando ao mesmo tempo afastar-se deles. Por isso, se o belo está associado à atração erótica que se explicita através da relação com os outros, na sensualidade ou na socialidade, o sublime, por sua vez, é definido pela solidão e pelo afastamento do indivíduo diante dos perigos da própria destruição, que pode chegar de surpresa, em qualquer lugar e a qualquer instante. O sublime é superior ao belo, pela sua capacidade de atingir a imaginação, levando-a a vagar por cumes impossíveis, ou nos abismos angustiantes da existência, antes que nas luminosas, mas pouco excitantes regiões da harmonia. O sublime, ao elevar o espírito, coloca-o ao mesmo tempo diante de profundezas insondáveis. Para indicar os territórios a que o sublime dá acesso, Burke remete ao verso de Pércio. Abre aspas. Quod latet arcana non enarrabile fibra. Quod latet arcana non enarrabile fibra. Aquilo que de inexprimível se oculta sob uma arcana fibra. A literatura trágica do romance gótico, desde o castelo de Otranto, de Walpole, até o manuscrito encontrado em Saragoza, de Potok, saberia valorizar tais ensinamentos contra um neoclassicismo polemicamente identificado com uma arte fria e apática, apresentando o sublime como sinal da grande alma inquieta da modernidade. O termo sublime, traduzido para o alemão com a palavra das Erhabene, ou seja, o que é elevado, sublimado, levantado acima do nível da vulgaridade, no pensamento de Kant mais do que ao medo, faz alusão àquilo que é digno de admiração e de respeito, na medida em que mostra ao mesmo tempo a nossa desproporção e a nossa superioridade de seres racionais em seus confrontos, como é o caso por demais famoso do céu estrelado sobre mim e da lei moral em mim. O elemento constituído do temor respeitoso e religioso, isto é, o luminoso atribuído ao sublime, no mundo antigo foi prerrogativa do belo. Agora é decodificado no sentido de referência a tudo aquilo que é atraente e feminino, ao encanto de prados em flor, de vales percorridos por riachos serpenteantes, disseminados de rebanhos pastando, ou mesmo à elegância de uma tabaqueira, de um móvel ou de um jardim, ou a um jogo harmonioso, feito com inteligência e fantasia. O sublime, porém, pode assumir em si mesmo os traços nobres, varonis e maciços do dissídio entre a imaginação e a razão, e nesse caso se torna capaz de devolver ao sentimento aquele poder de impacto que o belo não consegue mais transmitir-lhes, porque esqueceu a dimensão vertical,
à altura do espírito humano, a paixão e a profundidade, isto é, o pathos e o bathos. Desse modo, a imaginação procura exibir sensivelmente a ideia racional de totalidade, sem porém conseguir tal propósito, mas também sem abandonar os seus esforços. A razão quer o absoluto, embora a ideia de per si se recuse a ser representada de forma sensível. Desta maneira, Kant recoloca novamente o problema da incomensurabilidade que parecia ter sido resolvido pela segunda escola pitagórica. A imaginação que persegue a ideia, o objeto do seu desejo, não conhece limites. Por isso, o conflito entre a imaginação e a razão não encontra uma tradução adequada em termos sensíveis e nem em termos conceituais. A forma tem vida efêmera. Ela vem sendo incessantemente desintegrada por cada choque sucessivo entre as duas faculdades em luta. Por conseguinte, não pode ser articulada de maneira harmoniosa, na medida em que a sua desarmonia é constitutiva. Na realidade, ao prazer negativo de olhar para o infinito e de naufragar nele, soma-se o doce desgosto de não conseguir alcançá-lo. De fato, posto que a impressão do sublime é produzida pela sensação de um impedimento momentâneo seguido por uma efusão mais forte das forças vitais, isto é, por um medo e por uma desorientação controlados e superados, o seu prazer não pode conter uma alegria positiva, mas sim um alternar-se ininterrupto de atração e de repulsa pelo objeto que a desperta, o que produz também uma elaboração/anulação contraditória da forma. Na realidade, a impressão do sublime não é causada por fatores externos. Ela tem em nós a sua origem e o seu campo de batalha, e é somente graças a uma ilusão óptica que o seu efeito nos parece brotar da natureza, ao passo que nada mais é do que, abre aspas, um sentimento de estima pelo nosso próprio destino, que através de uma espécie de substituição, trocando em estima pelo objeto a estima pela ideia de humanidade no nosso sujeito, atribuímos a um objeto da natureza, que nos leva a perceber quase por intuição a superioridade da destinação racional das nossas faculdades cognitivas, inclusive sobre o poder máximo da sensibilidade. Fecha aspas. Tanto o sublime matemático, experimentado diante da extensão infinita que apavora o ser humano por causa da vastidão do universo, quanto o sublime dinâmico, provocado pela manifestação virtualmente destrutiva das grandes forças da natureza, na sua maior e mais selvagem desordem e devastação, ambos impelem a perceber, mesmo de longe, a contenda irreconciliável entre a violência cega da natureza e a frágil liberdade do ser humano, humilhada, mas não vencida pela imensidão e pelo poder descomunal do mundo. A alegria que se sente exprime a gratidão por um perigo superado, de forma que o sublime se poderia comparar com um souvenir por graça recebida, oferecido pela consciência adquirida da nossa capacidade de nos elevarmos acima da mediocridade ordinária e da aparente onipotência da natureza. Nessa perspectiva, percebem-se como sublimes, por exemplo, a visão de uma montanha cujos cimos cobertos de neve se elevam acima das nuvens, as árvores altas e as sombras solitárias em um bosque sagrado, ou as rochas que se lançam ousadas para o alto e quase ameaçadoras, as nuvens de um temporal que se amontoam no céu entre relâmpagos e trovoadas, os vulcões que desencadeiam todo o seu poder destruidor. Também hoje, diante dos riscos ecológicos presentes e de uma natureza violenta que parece querer se vingar do desenvolvimento da técnica e da prepotência da espécie humana, também hoje, o sublime revela um aspecto reativo ligado aos perigos que pairam sobre os seres humanos. Por isso, do ponto de vista de Lyotard, é posto em destaque esse aspecto sacrificial que imola, ao mesmo tempo, a imaginação do ser humano e as formas da natureza, a fim de exaltar a lei santa.
Em outros casos, porém, o sublime é reavaliado em forma neorromântica. Por isso, Harold Bloom e outros críticos de Yale a este respeito falam, por exemplo, como que de uma experiência de majestade alienada. A sua superioridade sobre o belo, na opinião deles, consiste em colocar o acento sobre as bases emotivas dos nossos conflitos, nunca apaziguada totalmente, e sobre o valor dos nossos limites, que se produzem constantemente e que, por isso, jamais poderemos superá-los de maneira definitiva. Pelo seu efeito perturbador e pela referência a um caos dificilmente controlável, o sublime pode finalmente induzir a consideração direta das relações entre o belo, que até agora apareceu em primeiro plano, e o seu inimigo tradicional, o feio, que ficou no fundo do cenário.